da Gália Transalpina. E quando César chegou aqui, ela estava sendo ameaçada por tribos gaulesas nômades. Se elas não fossem impedidas, poderiam ameaçar Roma e a própria Itália. Seja a ameaça à Roma real ou imaginária, César não precisa de incentivo para iniciar um vasto programa de conquista. Ele derrotará 300 tribos diferentes, destruirá 800 cidades, matará 1 milhão de pessoas e continuará afirmando que age apenas pelo bem de Roma. Acima de tudo, as guerras gaulesas revelam César como um gênio militar, um homem capaz de liderar suas tropas em vitória após vitória. A maior parte do que sabemos vem dos relatos do próprio César, peças de propaganda escritas para o povo romano. Mas os fatos falam por si mesmos. Uma batalha em especial mostra o tipo de inimigo que Júlio César era. A campanha estava indo mal para César e ele bateu em retirada, daqui para a Provença. Há um grande exército em seu encalço. As tribos gaulesas se uniram sob um único líder, Vercingetorix. Então ele venceu um conflito menor quando Vercingetorix e sua cavalaria atacaram sua coluna. César imediatamente deu meia volta, atacou os gauleses e partiu para o que interessava. César e suas 3 legiões perseguem as forças de Vercingetorix até a cidadela de Alésia, nas montanhas. César marchou até a cidade e começou a cercá-la com uma linha de fortificações. A escala da ambição de César, sua visão e sua capacidade de motivar os soldados podem ser vistas no que ele ordena a seguir. Um cerco de 18 quilômetros ao redor da cidade, com torres de vigia e armadilhas. Muralhas com 4 metros de altura e 2 trincheiras com 5 metros de largura e 5 de profundidade. Os 15.000 homens de César constroem tudo isso em apenas 3 semanas. Vercingetorix pediu ajuda e enviou mensageiros para todas as tribos da Gália. Elas reuniram um exército que, segundo César, contava com 250.000 homens. Então César ordena a construção de uma segunda linha de fortificações. A primeira voltada para dentro, na direção da cidade. A segunda voltada para fora. Ele e suas tropas cercaram a si mesmos e se veem diante de forças 5 vezes maiores. Não há escapatória. É vencer ou morrer. O cerco dura quase 2 meses, mas César acaba forçando Vercingetorix a se render. Ele deixa milhares de mortos. Alésia marca o fim da resistência à conquista romana da Gália. O impacto de César sobre a Gália foi obviamente violento. Por 8 anos, suas legiões marcharam de ponta a ponta, matando centenas de milhares de pessoas e escravizando mais 1 milhão. César aumenta o tamanho do Império Romano em quase 1/3. Seus feitos se igualam aos de Pompeu. Os escravos, saques e impostos rendem uma grande fortuna. Eles o tornam mais rico do que Crasso. Ele também conquistou glória. Ele se tornou o comandante mais famoso da República Romana. César sempre foi um político talentoso e uma figura pública respeitada. Mas, mais do que isso, 8 anos de guerras contínuas o transformaram em alguém que outros homens seguiriam a qualquer parte. Ele tinha um exército de soldados fanaticamente leais. Mais leais ao próprio César do que ao Estado romano. Quando a Guerra Civil finalmente estourasse, eles lutariam por César, não lutariam pela República. Roma está prestes a ser atingida por uma disputa de poder que vai determinar o curso da história. Ela será travada por enormes exércitos em todo o império, mas começa com uma rivalidade pessoal. A elite política era um grupo fechado. Eles viviam se casando, se divorciando e adotando uns aos outros. Então todos eles se conheciam, mas isso não levava necessariamente a relacionamentos melhores. Com frequência, o fato de se conhecerem significava que eles se odiavam ainda mais. Crasso está morto. César e Pompeu dividem o poder entre si. Parece absurdo que o destino de 50 milhões de pessoas de todo o Mediterrâneo e do norte da Europa estivesse nas mãos de tão poucos. Na situação atual, eles mantêm um equilíbrio.
Nenhum pode se tornar muito forte enquanto o outro estiver vivo. Mas uma aliança entre dois egos tão grandes jamais se sustentará. Durante 10 anos, César realizou feitos notáveis na Gália. Não só ele tinha conquistado um território gigantesco para o povo romano, como tinha feito isso com desenvoltura, estilo e glamour. Acima de tudo, César conquista o coração dos romanos comuns. Suas mensagens da Gália são consumidas por um público fanático. Mas quanto mais a massa o ama, mais os grandes homens de Roma o temem. O sócio júnior de Pompeu está prestes a superar o mestre. Ele vai mudar a dinâmica e isso tira Pompeu do sério. Em 52 a.C., Pompeu e sua facção atacam primeiro. Eles usam a lei. César é um general do exército. Eles sabem que ele deve obedecer a ordens diretas do Senado e exigem que ele abandone o posto e retorne a Roma. Isso é claramente algo que ele jamais fará. Ele sente que não tem nada a perder. Ele leva suas legiões até as margens de um pequeno rio que demarca os limites da sua província. César afirma estar diante de uma questão de honra. Ele não pode se render. Seus homens o seguirão a qualquer parte. Nenhum general romano podia entrar na Itália com seu exército sem que isso fosse uma declaração de guerra contra o Estado. César o faz mesmo assim. E agora Roma está em guerra contra si mesma. A rivalidade envolve mais de 50 mil soldados. Suas batalhas são travadas em todos os territórios romanos, na Itália, na França e na Espanha. O combate decisivo aniquila as forças de Pompeu em Farsália, na Grécia. O grande general é assassinado enquanto busca asilo junto ao faraó em Alexandria. Quando César volta a Roma após 4 anos de ausência, não resta ninguém para se opor a ele. O problema diante de um romano que precisou se banhar em sangue para tomar o comando da República é o que fazer com esse poder. É um tipo de poder que nenhum romano detém há 400 anos. Ele promete uma nova era de paz e estabilidade. As batalhas teriam chegado ao fim. Ele já recebeu todas as honras legítimas que a República Romana pode lhe dar. Mas o Senado o elege para um cargo que, historicamente, era reservado apenas para épocas de grande emergência. Ele recebe o título de ditador. Esse foi o ponto culminante. Foi o momento em que, para mim, o fato de que ele seria assassinado tornou-se inevitável. Ele teria um mandato de 1 ano. Mas os senadores, acuados, o estendem para 10 anos. Depois, eles o tornam ditador vitalício. Após entregar-lhe tudo, eles se veem diante de uma questão assustadora. E agora? O Senado procura César para oferecer a ele a honra de ser um deus vivo. Ele deveria, nessas circunstâncias, se levantar para cumprimentá-los. Mas ele continua sentado. Isso para nós pode parecer uma questão pouco importante, mas no contexto romano é um gesto inominável de arrogância política. E a arrogância de César se justifica. Ele não precisa mais do Senado. Ele tem o apoio do exército e da massa de cidadãos romanos.